Tá bom. Boa tarde, meu nome é Diego e eu vou resolver um exercício de teoria da medida que saiu na minha lista de exercícios. Primeiro, uma pequena definição. Sempre vamos trabalhar num espaço X, uma sigma álgebra A e uma medida μ que vai ser de probabilidade. Isso é μ de X é igual a 1. Sim? Tá. A definição, dizemos que um elemento V da sigma álgebra é um átomo se μ de V é maior do que zero e para todo V', subconjunto do B com V' na sigma álgebra, temos que μ de V' é igual a zero ou μ de V' é igual a μ de V. E se diz átomo porque é a medida meio que está pulando no conjunto V. Então, o exercício que eu vou resolver é o seguinte. Problema. Suponha X, A, μ, espaço de probabilidade. Com μ não atômica. Com μ não atômica. Isso quer dizer que todo elemento da sigma álgebra não é um átomo. Ou bem tem medida nula, ou bem não satisfaz essa propriedade. Provar. Então, que para todo S, no intervalo 0, 1, existe um conjunto XS na sigma álgebra A, tal que a medida desse conjunto é justamente S. Tá bom? Para quem quiser tentar antes de ver a solução, uns segundos. Tá, vamos começar com a solução. O primeiro é que o problema é bastante difícil. Não sai com técnicas só aritméticas ou fazer um truque simples para encontrar esse XS. A ideia, mas a ideia é bem simples. A gente tem um intervalo 0, 1, certo? E temos um S fixo que queremos atingir com a medida de algum elemento na sigma álgebra. Então, como sabemos que a medida não é atômica, sabemos que existe um elemento na sigma álgebra com medida intermediária. Tipo, poderia ser justamente o S e acabou o problema, mas seguramente não vai ser. Vai ser, por exemplo, ali. Ali vamos ter um conjunto, certo? Agora, como a medida não é atômica, novamente temos que ter um elemento que está entre meio desses dois, com medida entre meio desses dois, do 1 e desse elemento. Poderia ser em cima do S, ou inferior ao S. Então, por exemplo, se fosse embaixo, poderia ser assim. E repetindo esse procedimento, a gente poderia conseguir talvez uma família de conjuntos. E a ideia é tomar o limite, tipo, unir todos esses conjuntos. Ali tem dois problemas. O primeiro problema é o fato de que o conjunto poderia ser... Eu mostrei que como que sempre estava embaixo do S, mas poderia estar às vezes em cima. Então, para isso, vamos consertar escolhendo duas famílias que vão se ir aproximando ao S. Uma por embaixo e outra por em cima. E o outro problema, que é o problema mais difícil, é o fato de que essa família que está crescendo o S poderia se acumular antes do S. Certo? Então, podemos pegar a família, a união, e esse vai ter uma medida menor do que esse,
E poderíamos, talvez, tentar de novo fazer o mesmo truque, mas poderia acumular-se de novo e talvez nunca atingir esse valor S. Para isso mostra que esse procedimento, que é meio indutivo, não vai dar certo, porque com procedimentos enumeráveis, a gente nunca consegue atingir esse elemento S. Então, para isso, vamos precisar um conjunto que se chama os ordinais, que é um conjunto um pouco estranho, mas bem útil em teoria da medida. Tá bom. Primeiro, aqui vou definir quais são os ordinais e vou mostrar a existência desse conjunto no final do problema. Vamos assumir a existência deles. Primeiro, os ordinais são um conjunto que vamos denotar omega. É um conjunto com um bem ordenado. Não enumerável. E que possui um máximo, que vamos denotar, possui um mínimo e um máximo. Um mínimo porque está bem ordenado, que vamos denotar como o mínimo do ômega, sim? E o máximo dele vai ser denotado ômega, sim? E, nesse caso, ômega é o conjunto 1, ômega, o intervalo, porque é bem ordenado. No sentido, os intervalos também definidos sempre que a gente tivesse um bom ordem no conjunto. E também vamos definir ômega sin a barra como o intervalo aberto, 1, ômega. ¿Sí? Y que satisfaz a principal propiedade desse conjunto é que para todo x perteneciente a omega, o conjunto 1,x, vírgula x, é um conjunto enumerável. Essa é a propriedade principal do conjunto dos ordinais. Notar que sem barra. No barra, o conjunto o W não satisfaz essa propriedade, porque por definição esse ômega barra é não enumerável. Tá bom? Tá. Com esses conjuntos, vamos definir duas famílias que vão seguir aproximando ao valor S em medida. Vamos definir a família AX, com X no ômega, e a família BX, com X no ômega. Sim? Que vão satisfazer as seguintes propriedades. Se X é menor ou igual que Y, então AX está contido no AY, contido no BY, contido no BX. Isso quer dizer que se o índice vai crescendo, então os conjuntos vão cada vez, a família A vai crescendo para van crescendo e a família B vai decrescendo. AX, BX estão nas iguais para todo X. E a seguinte propriedade é para todo X no ômega, a medida do AX é menor ou igual do que S, menor ou igual que a medida do BX. Tá, como vamos construir eles? Por indução. O conjunto ômega é um conjunto bem ordenado. E o princípio de indução se satisfaz para qualquer conjunto bem ordenado. Então, primeiro, vamos definir por indução. A gente sabe, para o mínimo do ômega vai ser definido da seguinte forma. A1 é definido como conjunto vazio,
e B1 é conjunto como um conjunto total. É fácil ver que eles satisfazem todas as propriedades que estão na sigma álgebra, que satisfazem essa trivialmente, e essa também. Tá, agora, suponha que a y como a by estão definidos para todo y menor do que x. Então a gente vai definir quanto é ax e bx a partir dos ay, by. Então, o x pode ser o sucessor de algum elemento dos ordinais ou pode não ter sucessor. São dois casos. Primeiro, caso 1. E x é sucessor de y. Isso é, x é o mínimo do conjunto ômega menos o intervalo 1, y. Nesse caso, vamos definir o procedimento indutivo como a gente meio que já viu. Primeiro, se mi de ax é igual a S, então a gente não modifica mais a sequência, porque já conseguimos o que a gente estava procurando. Nesse caso, a y. Nesse caso, definimos ax como ay e igual a bx. Ali seguem satisfazendo todas as propriedades que a gente queria. E analogamente, se mi de by é igual a S, então definimos ax igual a by igual a bx. A gente não modifica já a sequência, porque a gente já conseguiu o que estava procurando. Mas existe o outro caso, que é o caso mais interessante, que é o caso mi de ay menor do que S, menor do que mi de by. Sim? Tá. Como sabemos, mi é não atômica. Então, e por essas hipóteses, 0 é menor do que a medida de by menos ay, certo? Então, podemos aplicar a definição de medida não atômica para obter, então, que existe um CI na sigma álgebra, com mi de CI y menor ou igual do que a medida de by menor estricto e maior do que 0. AY. Certo? Tá. Agora, com esse conjunto CY, temos o seguinte caso. Temos o S aqui. Aqui está a medida de AY e aqui está a medida de BY. Então, o CY, podemos acrescentá-lo ao AY para obter um conjunto de medida menor do que S, ou talvez aconteça que a gente se passa e, nesse caso, modificamos S e não modificamos o AY. Isto é, se mi de AY mais mi de CY é menor ou igual a S, então definimos o AX como AY união CY. E o BX igual ao BY. Nesse caso, seria o que se mostra aqui.
o AX seria igual a y união CY, que está nessa altura, mas pode acontecer que a gente se passe. Se mi de AY mais mi de CY é maior do que esse, nesse caso, definimos o AX como o AY, não é modificado, mas o BX o definimos como o AY união CY. Novamente, é bem simples de verificar que satisfaz as hipóteses da indução. Tá? E que, além disso, satisfaz que a medida de mi de AX é menor ou igual do que essa, menor ou igual do que a medida de BX. Tá bom? Mas isso foi supondo que o X tinha um antecessor. Agora, se o X não tivesse um antecessor, se X não tivesse antecessor, definimos neste caso como o AX é simplesmente a união de todos os anteriores. E o BX é a interseção de todos os anteriores. Aqui a gente está usando a hipótese de que a propriedade fundamental, que eu marquei em vermelho, dos ordinais. Porque isso, pela propriedade dos ordinais, essa é uma união enumerável e essa também é uma união enumerável. Então, o BAX e o BX ainda estão na sigma álgebra. Sim? E também, nesse caso, como esses conjuntos são crescentes, como a medida de AY é menor ou igual que S para todo Y e os conjuntos são crescentes, então a medida de AX é igual ao limite das medidas AY, que é menor ou igual do que S. Analogamente, a medida de BX é maior ou igual a S. Sim? E vamos mostrar que S está contido nesse. Suponha que P pertence a AX, que é a união dos AY, com Y menores do que X, certo? Nesse caso, o P está em algum AY sub 0. Tá, se está no AY sub 0, então ele está em todos os P pertence a todo VI para I menor ou igual que Y0. Porque nesse caso, os VI são encaixantes. Sim? E, além disso, como o P está no AY0, então o P também está no AI para todo I maior ou igual que o Y0. Então, como isso é porque os AY são crescentes. E, nesse caso, se o P está no AY, a gente sabe pela hipótese de indução que o P tem que estar no BY para todo Y maior ou igual que Y0. Esses dois casos mostram que o P está na interseção dos BY, com Y menor do que X. E mostra que o conjunto AX está contido no BX, porque pegamos um elemento arbitrário e mostramos que estava no outro. Tá bom. Então, pela indução, a gente conseguiu a família AX, X em ômega, e a família BX com X em ômega.
que satisfaziam as três propriedades que a gente viu. A ideia é que agora essa família em algum momento atinge o valor S. Com a medida de algum desses elementos já atinge o valor S. E vamos supor que não, que por absurdo, a medida de AX é menor do que S e menor do que a medida do Vx para todo X em ômega. Tá. Neste caso, vamos a... O absurdo é o seguinte. Temos o 0, o 1, temos por aqui um S. Então, em cada momento, a gente sabe que temos um AX, um BX, certo? E a gente sabe que no seguinte momento, a gente vai definir um AX mais 1, o seguinte conjunto da família. Esse AX mais 1 poderia ser o AX, mas nesse caso se modifica o BX mais 1. E a medida aqui cresce, certo? Então, existe um racional aqui no meio. Então, vamos definir F de o conjunto ômega dos racionais, de fato no intervalo 0, 1, mas não importa, como F de x igual a um Q pertencente a o intervalo mi como um Q pertencente ao intervalo mi de AX, mi de AX mais 1. Isso é uma notação para falar do seguinte, tipo, o mínimo do conjunto ômega ao retirar todos os elementos anteriores a x. Inter que se mi de AX é menor que mi de AX mais 1. Ou um que no intervalo mi de Vx mais 1, mi de Vx, inter que se mi de Vx mais 1 é menor do que o mi de Vx. Por construção, em cada momento esses intervalos são diferentes. Nunca vão ser o mesmo. Então, F é injetivo. Mas isso mostraria que o ômega é enumerável. E essa é uma propriedade que o ômega tem, que não é enumerável. Então, aqui temos o absurdo. E como é um absurdo, necessariamente, existe x no ômega, tal que mi de AX igual a S, ou mi de Vx igual a S. O interessante dessa prova é que o intervalo 1,x é um intervalo enumerável. Então, o que diz que, fazendo esse truque, esse procedimento, uma enumerável quantidade de vezes, a gente consegue encontrar um elemento com essa medida. Tá bom. E isso mostra a existência do conjunto com a medida exatamente essa. Mas agora vamos ver a existência dos ordinais com essa propriedade. Tá bom. A existência dos ordinais é meio que um problema de teoria de conjuntos, na verdade. E a prova que eu vou mostrar agora está baseada no princípio do bom ordenamento, da boa ordenação. O princípio da boa ordenação pode ser escolhido como um axioma e é equivalente ao axioma da escola. Princípio de boa ordenação.
Para todo conjunto A existe uma boa ordenação. A como omega. Isto é, para toda a linha subconjunto do A, com a linha diferente do vazio, a linha tem um mínimo. Esse axioma, como mencionei, é equivalente ao axioma da escola. Então, tá bom. Agora, qual é a prova da existência dos ordinais? É uma prova técnica só. Pegue em eje, ou qualquer conjunto, na verdade, não enumerável, uma boa ordenação. Boa ordenação. Obviamente não é a ordenação usual, não é a ordem usual do eje, porque esse não é um conjunto ou não é uma boa ordenação. Sim? Seja, consideremos x igual a r cruz 0, união r cruz 1. Vezes 1. E vamos... Esse conjunto tem uma boa ordenação, e esse também, que é pela ordenação natural que temos aqui. Então, podemos dar uma boa ordenação dizendo que todos os elementos de aqui são maiores do que os elementos de aqui. Isto é... com essa boa ordenação, o x com essa ordem é bem ordenado. Então, podemos definir o conjunto x' igual a... e essa boa ordenação podemos dizer, sem perder a generalidade, que o zero é o mínimo do eje. Então, seja x', o conjunto do x em x, tal que o intervalo o 0, x, onde esse é o 0, 0, 0, na verdade, é não enumerável. Primeiro, esse conjunto é não vazio, porque o 0, 1 pertence ao x', porque o 0, 1 é maior ou igual que x0 para todo x, pela ordem que a gente deu para o conjunto x. Então, esse conjunto é não vazio, e como o x é bem ordenado, o x' tem um conjunto mínimo, certo? Um elemento mínimo. Então, podemos definir como omega o mínimo de x'. E neste caso, definimos omega, fecho, como um intervalo 1 a vírgula omega, e o omega sem fecho como 1 vírgula omega aberto. E é fácil notar que se um x está aqui, quer dizer que não está no x'. E se não está no x' é porque o intervalo 0x era enumerável. Então, essa é uma construção, uma das tantas construções que é possível dar para mostrar a existência de um conjunto com as propriedades dos ordinais.